O medo é de fato algo realmente negativo? Bom, esse é o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje. É um dos ensinamentos que eu estou tendo aqui em um centro budista, onde eu estou fazendo um retiro no momento. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente tem medo e o medo acaba nos paralisando, né? E em alguma dessas sessões, discutindo sobre esse assunto, um grande mestre budista ele mostra que o medo aponta aonde a gente de fato está vulnerável, sabe? Mas também é onde está o nosso potencial de crescimento, digamos assim. Muitas vezes a gente tenta fugir do medo, tenta ignorar, reprimir, negar que seja, que esse medo existe. E é entendível, né? É uma reação natural. Mas o medo, quando a gente olha com atenção, ele revela algo muito importante. É como se fosse um farol, sabe? Que indica, aqui tem algo para a gente cuidar, para a gente transformar ou para desapegar, que seja. Na psicanálise, por exemplo, Freud dizia que o medo surge de conflitos internos, quando a gente não presta muita atenção. E ele se transforma em sofrimento. Jung dizia que o medo está ligado ao inconsciente, à nossa sombra, sabe? Olhar para ele, olhar para o medo inconsciente é como se fosse uma integração, para integrar parte de nós que a gente ainda não aceita. E quando eu penso no meu próprio medo, vejo que muitas vezes ele surge em momentos de insegurança, de dúvida, de ansiedade, sabe? E é aí que esse ensinamento me trouxe o aprendizado, né, de sentar com ele, observar, acolher em silêncio, entender, não para dominar, né, mas para perguntar o que esse medo quer me mostrar, sabe? Muitas vezes é o medo de fracassar, de não ser suficiente, o medo de errar, mas é um convite, né, um convite para crescer, para desenvolver coragem, presença, autenticidade. Aqui o que mais se fala é sobre não fugir do medo, sabe? É observá-lo, como quem observa uma criança assustada, sem julgamento, só observando. Na prática, é meio que funciona assim: quando surge um medo forte, eu respiro fundo, permito que meu corpo, minha mente reconheçam a emoção em particular e eu não corro para fugir dela, sabe? Eu fico ali, observando-a. Outra coisa que ajuda é o diálogo interno, né? Ei, medo, o que você está tentando me mostrar agora? Como que eu posso, o que eu posso aprender com isso, sabe? E a psicanálise ela vem e reforça isso, né? Que enfrentar o medo é atravessar as resistências internas, reconhecer os sentimentos que muitas vezes a gente evita, como vergonha, insegurança, raiva ou tristeza. E é nesse reconhecimento que nasce a força, sabe? Cada vez que olhamos para o medo em si, sem fugir, na intenção de construir coragem, a gente transforma vulnerabilidade em força. E o budismo, ele traz muito, né, esse ensinamento de que o medo existe, mas ele não é a nossa essência. Ele surge, passa e se transforma, digamos assim. Se a gente observa sem se identificar totalmente, ele perde o peso, sabe? Da intimidação. Bom, eu preciso ser honesto com vocês, né? Houve momentos em que meu medo parecia enorme, obviamente, paralisante, sabe? Mas quando eu sento ali em silêncio, me sentei com meu medo, né? Em silêncio, por muitas vezes observei, isso perde força, sabe? E aí eu acabo percebendo que a minha vulnerabilidade, a partir daí, começa a direcionar a minha energia para o que realmente importa e transforma essa vulnerabilidade em algo como potência, sabe? E não é sobre eliminar o medo, né? Entender o aprendizado, entender o significado.
conversar com ele, aprender com ele, sabe? Bom, se hoje você sente algum medo, eu convido a você simplesmente a respirar, observar, perguntar, acolher. Cada medo é uma porta, é um portal, sabe? Cada passo em direção ao medo é um passo em direção à nossa liberdade emocional, digamos assim. E a gente não precisa fazer isso sozinho. Apoio, terapia, psicanálise, meditação, práticas espirituais, né? Tudo ajuda a iluminar os caminhos que o medo nos mostra. No final, o que de fato percebo é que muitas vezes o medo ele revela a nossa humanidade, sabe? A nossa capacidade de evoluir. Mostra que dentro de cada vulnerabilidade existe força imensa, sabe? Potencial. Por isso que eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Com humildade, acolhimento. Porque a gente sente medos, né? A gente é parte da condição de ser humano, do novo, do inesperado, ou então medo do julgamento, medo de não ser aceito, como eu falei antes. Queria trazer isso hoje, a importância de sentar com nós mesmos, entender, sabe? E juntos, né, a gente consegue transformar medo em força. Muitas vezes a gente não vai fazer isso sozinho. A gente transforma uma vulnerabilidade em crescimento, ansiedade em clareza, sabe? É muito importante a gente entender, né, de fato o que a gente sente, o que cada emoção, cada situação, de fato o que eu sinto é medo ou eu aprendi a ser assim e essa consequência de ser assim me gera insegurança que reflete através do medo, enfim. É isso, queria compartilhar com vocês porque muitas vezes parece que é algo grande, né? Parece que é um grande problema, de modo que paralisa a gente, de modo que muita gente fala que o medo é o oposto da coragem, né? Que faz a gente desencorajar a nós mesmos e ser desencorajado por muitos fatores externos. E que nada, né? Nenhum medo seja capaz de nos paralisar, de nos deixar de nos movimentar, de deixar de errar, né? Porque muitas vezes a gente aprende nos erros. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje, isso fez muito sentido para mim. E é isso. Espero que faça algum sentido para vocês, que se existe algum medo dentro de você, senta com esse medo, conversa com ele, se você não consegue fazer isso sozinho, né? É totalmente entendível. Muitas vezes eu também não consegui lidar com os meus medos sozinho, mas saber que existe terapia, existe uma espiritualidade, existe algo muito maior do que os nossos medos, que nos ajudam a continuar em movimento, é muito importante. Talvez essa seja a mensagem que eu queria dizer hoje para vocês. E é isso, gratidão infinita, espero que ressoe de alguma forma. E é isso, se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.